Pessoal, vamos para mais uma aula de Fundamentos de Desenvolvimento Web, nossa próxima aula de JavaScript. Aula de hoje, o que a gente vai fazer? Primeira coisa, correção dos desafios. Depois, vamos aprender um pouco sobre diagrama de blocos, uma coisa que pode ajudar vocês a entender um pouco melhor algumas estruturas que a gente está fazendo, porque trabalha com símbolos, com desenhos, e isso pode trazer uma situação mais agradável de visualizar alguma estrutura que a gente esteja aprendendo. E eu quero ajudar vocês a facilitar a vida de vocês um pouco para entender algumas estruturas dessas. Como eu disse em outras aulas, vai ficando cada vez mais complexo. Vou dar alguns exemplos de diagramas de blocos. Vamos ver como é que fica o que a gente já viu, no caso, a estrutura condicional C com o diagrama de blocos. Como fica o switch case que a gente viu na aula passada com o diagrama de blocos. E vamos aprender uma nova estrutura, que é uma estrutura de repetição chamada while, que seria enquanto. Vamos ver alguns exemplos de while e também vai ter desafios para vocês fazerem. Então vamos começar pelos desafios da aula passada. Eram 2 desafios. Um desafio onde você recebia um número correspondente a um mês e tinha que exibir o texto do mês, o nome do mês por extenso. Dei alguns exemplos. A gente fez um exemplo do dia da semana, que era de 1 a 7, né? Eu falei para vocês se basearem nesse exemplo, para ficar um pouco mais simples para vocês. E o segundo desafio é o desafio que recebe a idade de um nadador e mostra em qual categoria ele se enquadra. E aí tem os critérios ali, ó. A infantil A, a idade de 5 a 7, infantil B, de 8 a 11, juvenil A de 12 a 13, juvenil B de 14 a 17 e adultos maior de 18. Então vocês poderiam usar qualquer uma das estruturas que a gente já aprendeu, if ou switch case, para poder resolver os 2 exercícios. Quem fez esses desafios? Quem conseguiu fazer? Quem tentou fazer? Esbarrou em algum erro? Quer falar? Fez um, Gabriel? Qual que você fez? O dos meses. Manda para a gente o arquivo lá no grupo para eu poder pegar e mostrar para o pessoal, para a gente verificar se está tudo ok. Pode ser? Mais alguém conseguiu fazer? Mais alguém tentou fazer? Pessoal, eu quero que vocês tentem, porque quando vocês esbarram em algum erro durante esses desafios, é o momento de vocês aprenderem, sabia? Quando você erra e mesmo que você não consiga avançar, ou esbarrei no erro, não consegui terminar, Jota, tudo bem. Quando eu for corrigir e você entender onde você errou, nunca mais você vai esquecer aquele erro. E é assim que vocês vão aprender. Entenderam? Então, eu preciso que vocês comecem a fazer os desafios para vocês começarem a realmente aprender essas estruturas que a gente está fazendo. Mandou, Gabriel? Arquivo, Gabriel. Manda arquivo. Ele mexe no WhatsApp o dia inteiro, não sabe mandar um arquivo pelo WhatsApp. Nem mandou, né? Vou salvar aqui para a gente poder visualizar. Salvar como desafio, Gabriel. Eu vou compartilhar minha tela e a gente vai ver se está tudo ok. Se não tiver, a gente corrige também, tá bom? A gente faz junto aqui. Ó, vamos abrir aqui o desafio, Gabriel.
Vamos ver o que o Gabriel fez. Colocou os números do case aqui, ó, de 1 a 12, tá certinho. Recebe o mês, pega do campo com o ID mês, vamos ver se mudou o ID, mudou o ID mês, ó. E para cada número ele mostrou o mês correspondente. Beleza, a princípio a lógica tá certinha, tá? Então o switch ele pega aqui a referência, né, que é a variável. Quando esse valor for igual a 1, né, caso esse valor seja 1, ele vai mostrar isso. Caso o valor seja 2, vai mostrar esse. E aí vai até o valor 12. Faltou só uma coisa, Gabriel, que tinha no da semana, tá? Que era o default. O default é o quê? Se a pessoa colocar um número diferente de 1 a 12, tá? Você não tá, a gente não está preparado para isso, né? Se botar um número diferente de 1 a 12, tem que dar uma mensagem para ele, falando, olha, mês inválido, né? Número não corresponde a um mês, alguma mensagem assim para o usuário. Mas vamos testar para ver como é que esse aqui tá funcionando. Ó, digite um número de 1 a 12. Então vamos lá, vamos botar aqui o número 5. Mês de maio. Vamos ver o melhor mês do ano. 12. Dezembro. Olha aí que legal. Vamos botar aqui o mês 8. Agosto. Olha como tá legal. Agora, se eu botar o 14, ele não faz nada. Ó, 14. Não mudou nada. É por isso que a gente coloca o default. Como é que a gente faz para corrigir aqui e colocar o default? Basta eu acrescentar mais um aqui embaixo, colocando default. Ó. Default. Vou colocar um display com uma mensagem que eu quero que apareça. Vou tirar esses argumentos aqui. Display e a mensagem que eu quero. Ó. Número não corresponde a um mês. E vou colocar também o break. Então agora eu tenho os 12 meses e mais uma mensagem padrão quando ele tentar digitar um número que não corresponde a um mês. Vou salvar e a gente vai atualizar. Agora vamos lá, vou botar 1 de janeiro. Quando eu botar 15, o número não corresponde ao mês. Vou botar 12. Ó, ele está indo dezembro, novembro. O 12 está como não corresponde a um mês. Por quê? Porque no último, Gabriel, você não colocou o break, ó. Detalhe, tá, pessoal? Um detalhezinho de nada. Por que não dava erro antes de eu pôr o default? Porque no último ele já ia finalizar, já ia continuar para baixo, ou seja, não tinha mais nada para fazer. Como eu acrescentei o default, aí fez falta ter o break aqui depois de exibir o que precisava. Tá? Então sempre tem que colocar um break aqui, para não ter problema, tá bom? Vamos corrigir e ver se está funcionando. Ó. Vamos colocar o 15, não corresponde a um mês, e botar o 12, dezembro. Viram? Vou botar 16, não corresponde a um mês. Agora tá ok. Vou aumentar aqui para vocês verem. 17 de julho. Tá certinho, viu, Gabriel? Parabéns aí. Sofreu, né? Um pouquinho, né? Entenderam, pessoal? É um pouquinho, é bem parecido com a lógica do que a gente já tinha feito, tá? Da semana, só que era até o dia 7, né? E em vez do dia da semana era mês. Acrescentou aqui mais alguns dias, até o 12, tá? Em vez de dia, passou para mês. Em vez do ID dia, passou para o ID mês. E mudou a mensagem para explicar para o usuário o que ele tinha que digitar.
Importante esses detalhes, por quê? Porque o usuário precisa ser informado, né, para que o que ele tem que fazer para ele poder utilizar o seu programa aqui dentro da página. Tá? Muito bem. Vamos então para o segundo desafio. Esse segundo desafio era um desafio um pouquinho mais complexo, né? E acredito que vocês nem tentaram fazer. Mas, se vocês tivessem pegado o exemplo do voto que a gente fez na aula passada, também seria tranquilo para vocês encaixarem isso aqui. Vamos lá. Vou fazer aqui bem rapidinho com vocês. Se tiver alguma dúvida, pergunta, tá? Podem fazer. Não se acanhe, não. Deixa eu abrir o PDF da nossa última aula. Aliás, dessa aula, né? Dessa aula não tem tem que ser da aula passada mesmo, o desafio, o exemplo. Ó, esse aqui é o exemplo do dia da semana, e esse aqui é o exemplo do voto. Lembra do voto? Eu usei o if else. Eu vou pegar esse exemplo para a gente poder trabalhar aqui. Eu vou pegar esse documento que a gente estava usando, ó, formatar. Então, esse exemplo aqui, o que ele faz? Ele faz uma condicional, na verdade duas, né? Idade maior que 15 e idade menor que 18, ou idade maior que 70, são três condições para poder entrar, e logo em seguida ele faz else if, ou seja, se isso, faça isso, se não, isso, faça isso. E aí a gente pode usar essa estrutura else if aqui, ó, e validar todas as categorias que a gente precisa. O bom desse aqui é que ele já está recebendo idade. Tá? No nosso desafio lá, ele precisa receber idade. Ó. Então, recebe a idade do nadador, né, e categoriza ele em uma dessas categorias. Então, vamos fazer. Estou recebendo a idade. Como é que eu vou categorizar ele? Eu já sei que a primeira categoria é de 5 a 7 anos, que é a categoria infantil A. Então, a gente vai mostrar aqui. Ó. Vamos botar a mensagem. Nem precisa de mensagem aqui, né? Essa mensagem aqui não precisa. A gente vai simplesmente fazer o teste. Se a idade tiver entre 5 e 7, ó, 5 e 7, ele é infantil A. Infantil A. Então, idade, eu só preciso testar esses dois aqui, ó. Idade entre 5 e 7, então é maior ou igual a 5 e menor que 8, certo? Eu poderia também colocar menor ou igual a 7, ok? Se for isso, qual a categoria dele? Infantil A. Infantil B, 8 a 11. Então, vou vir aqui, ó, infantil B. Qual que é a condição? Eu vou copiar essa condição aqui. If, else if, entre 8 e 11. 8 e 11. Então, se a idade for maior ou igual a 8 e menor ou igual a 11, é infantil B. E a gente vai repetindo, tá? Esse else if aqui, ó, todas as vezes que a gente precisar. Vai colar, ó, ó. Eu coloco quantas categorias, quantos testes eu preciso. Agora, 12 a 13, não, 12 a 13. Qual que é a categoria? Juvenil A. Qual que é a outra? 14 a 17. 14
17, juvenil B, e se ele for maior que 18, ou seja, não se enquadrou em nenhuma daquelas, se ele for maior ou igual a 18, ele é adulto. Ele não vai se encaixar em nenhuma das outras, tá? Não preciso de else, ok? Eu preciso só disso. Ó. Se idade maior ou igual a 5, menor ou igual a 7, infantil A. Se não, se idade maior ou igual a 8 e menor ou igual a 11, infantil B. Se não, se. E aí a gente vai fazendo todas as condições que a gente precisa, dentro daquelas categorias. Entenderam por que tinha essas categorias aqui? Ó? Maior de 18. Maior de 18 é a idade maior ou igual a 18. Adulto. Boa parte da, da solução, tá, dos desafios está na interpretação do que está lá. Vamos testar para ver se isso aqui está funcionando? Então vamos salvar. E vou abrir o document para a gente poder visualizar isso. Document. Idade. Vou botar aqui, ó, 14 anos. Gabriel. Juvenil B. Se eu colocasse aqui, ó, 17 anos. Juvenil B. Se eu botasse 10 anos. Infantil A. 10 anos é infantil A? Vamos ver. 10 anos. Entre 8 e 10 é o quê? Infantil B, certo? O que ele está dizendo que é? Infantil B. Não está certo. Se eu colocar 7 anos é infantil A, de 5 a 7 é infantil A. Vejam como está funcionando. Se eu colocar 18, adulto. Colocar 25, adulto. Se eu colocar 12, juvenil A. Será que o 12 é juvenil A? 12, juvenil A, de 12 a 13. Ok? Viram como a solução do problema não é tão complexa, só que, lógico, são experiências e testes que vocês têm que ir desenvolvendo. Por isso que eu preciso que vocês comecem a fazer os desafios. Tá bom? Preciso de verdade. Senão vocês vão começar a ficar só fazendo o que eu corrijo. E aí não fica legal para vocês, porque o aprendizado cai bastante. E o menor que 5? Menor que 5 não tem categoria, né? É mesmo. Vamos ver lá. Não tem nenhum menor que 5, né? Eu não previ isso. Então vamos colocar um else aqui. Ó. Se não for nenhum desses aqui, a gente coloca assim, ó. Não possui categoria. Tá? Não possui categoria. Vamos testar para ver. Sempre a gente tem que pensar nessas mensagens vou botar aqui, ó, 4. Aí não possui categoria. 2, não possui categoria. 5, infantil A. A gente precisa sempre estar pensando nessas mensagens para o usuário, porque o usuário sempre vai ficar se perguntando, né? E agora? O que eu faço? E agora? Como é que fica? Então, a gente precisa dar essas mensagens para o usuário. Beleza. Os desafios corrigidos, alguém que tentou, esbarrou em alguma situação, conseguiu ver na solução onde que estava errando, por que estava errando. Isso é que é importante quando vocês tentam fazer. Tá, pessoal? Como
acredito aí que alguns nem tentaram, ou vocês nem tentaram, então vocês vão ficar só com o que eu corrigi. Então eu preciso que vocês comecem a fazer os desafios. Tira um tempinho aí, um horáriozinho de vocês e façam. Principalmente quando eu passar os desafios, por exemplo, de quinta, né, que vocês têm mais tempo. Tem um fim de semana, pega ali meia horinha de um fim de semana que vocês conseguem fazer os desafios. Os próximos desafios vão ser mais tranquilos do de hoje, tá bom? Porque vocês têm menos tempo para fazer e para tentar fazer. Vamos continuar, tá? A nossa aula de hoje. Os desafios foram corrigidos, então a gente vai avançar. Bom, na aula de hoje, eu quero mostrar uma coisa para vocês, para tentar ajudar vocês a entender um pouco melhor toda essa questão de lógica de programação. Tem uma coisa chamada diagrama de blocos, ou fluxograma, como alguns chamam, que utiliza formas gráficas para representar, tá, um algoritmo. Essas formas gráficas, elas têm uns desenhos bem específicos. E cada desenho significa uma coisa. Esse quadro que está aqui para vocês mostra exatamente os símbolos e o que significa esses símbolos. Então, por exemplo, um símbolo de terminal, que seria um retângulo com os cantos arredondados. Indica o início e o fim de um programa. Bem arredondados, né? Por quê? Porque tem um retângulo normal que indica processamento de dados. É usado para fazer um cálculo, é usado para atribuir um valor para uma variável. Chama-se processamento. Eu vou calcular, vou processar alguma coisa. Tem um retângulo que fica meio deitado, que ele serve para entrada e saída de dados. Se a gente quiser fazer, vocês quiserem fazer, eu nem gosto de usar muito esse daí. Por quê? Porque tem um símbolo específico para entrada de dados e tem um símbolo específico para saída de dados, que a gente vai utilizar, que são os dois últimos ali. Tá? Tem uma entrada manual, que seria quando a pessoa digita algum valor, ou você vai pegar esse valor de algum lugar, um campo, coisa do tipo, a gente chama de entrada de dados. É como se fosse um retângulo com a parte de cima cortada, e o para exibir os dados, que parece um toquinho de lápis, sabe aquele toquinho de lápis que você apaga com a borracha, o cantinho fica arredondado e a pontinha do lápis fica para lá? Eu chamo de toquinho de lápis. É o símbolo utilizado para exibir dados, quando eu quero mostrar alguma coisa na tela. Ainda tem uma bolinha, que é o que a gente usa para desvio. Quando a gente estiver fazendo, vocês vão entender como é que funciona isso daí. Mas um outro muito importante, tá? Tomada de decisão. E é esse losango. O que significa essa tomada de decisão? A gente viu, por exemplo, a estrutura de condicional, que é o C, ou o if, que a gente está usando. Né? Se tal coisa, faça isso. Se não, faça aquilo. Lembra? Então, isso é uma tomada de decisão. Eu tenho que me decidir de acordo com a resposta que vai vir. Por exemplo, é maior de 18? Então, vai fazer tal coisa. Se não, vai fazer outra coisa. Então, sempre essa tomada de decisão vai me jogar para uma situação onde um lado vai ser verdadeiro, o outro lado vai ser falso. Tá? É o se e se não, que a gente já viu como é que funciona aqui. Não se preocupem com relação aos símbolos, tá? Eu vou mostrar alguns exemplos para vocês. E o que eu quero que vocês façam com esses blocos, esses símbolos aqui? Eu vou mostrar alguns exemplos, vou mostrar alguns algoritmos, inclusive um que a gente fez na aula passada, como que ficaria isso usando o diagrama de blocos. E se vocês acharem que é mais fácil entender fazendo desse jeito, vocês podem fazer o diagrama de blocos da solução do desafio, por exemplo, e depois escrever o programa em JavaScript de acordo com a estrutura que vocês fizeram no diagrama de blocos. Tá? Se você falar, não, Jota, eu prefiro fazer direto no JavaScript, para mim tá tranquilo e tal, tudo bem, não tem problema nenhum, tá bom? Podem ignorar e continuar fazendo direto no código. Mas eu tenho experiência em aula de lógica de programação
E algumas pessoas precisam dessa coisa visual, tá? E às vezes ajuda bastante a entender algumas coisas. Então, para iniciar nos negócios, às vezes vai ajudar vocês. Se isso ajudar, ótimo, bom para a gente. Vamos ver alguns exemplos aqui. Olha um exemplo de um algoritmo que a gente poderia fazer num fluxograma para um domingo. Lembra que a gente chama de algoritmo natural, né? Não tem processamento de cálculo, não tem matemática, não tem. É uma coisa que a gente faz no dia a dia. Então vamos lá, ó. É um fluxograma para um domingo. Então, iniciei. Lembra do retângulo com cantos arredondados? Iniciei. Processa. Acorda. Processa. Toma um café. Tomada de decisão. O dia tem sol? Se tem, eu vou para a praia. Se não, eu leio o jornal. E depois vou para onde? Vou para o cinema. Depois eu vou comer alguma coisa. Depois eu vou dormir e acabou o domingo. Veja que a tomada de decisão ela vai me jogar para duas situações. Se o dia tiver de sol, eu vou fazer uma coisa. Se não tiver, eu vou fazer outra. O sim ou não, o falso ou verdadeiro, que a gente já vem acostumado a fazer. Vamos ver então um exemplo de um algoritmo que a gente veio desenvolvendo aqui, até a gente fez na aula passada, que é aquele do voto. Lembra do voto? Então veja só. Início, cantos arredondados. O que é importante nesse diagrama de blocos? Primeiro, o símbolo. Tem que ir aos poucos entendendo o que ele representa, tá? Para vocês visualizarem. Como a gente já fez alguns algoritmos usando o JavaScript, vocês vão conseguir assimilar o símbolo bem rápido, ok? Iniciei o programa. O que eu fiz? Peguei a idade, ó, entrada de dados. Peguei a idade. Quando eu pego a idade, o que eu faço? Eu vou fazer uma condicional. Lembra do if? Se a idade for maior que 15 e idade menor que 18 ou idade maior que 70, se isso for verdadeiro, o que ele vai mostrar? Ele vai exibir na tela o voto é opcional. E quando ele terminar de mostrar, ele vai finalizar o algoritmo, não vai mostrar mais nada. Sigam as setas, tá vendo essas setas? As setas indicam as coisas, o fluxo das coisas, por isso que tem gente que chama de fluxograma. Agora, se isso aqui for falso, ou seja, não for verdade, o que ele faz? Ele vai fazer uma outra condição. É maior de 16? Se for maior de 16, aliás, é menor de 16, se for menor de 16, ou seja, se isso for verdade, ele não pode votar. É a mensagem que vai ser exibida. Lembra do toquinho de lápis? Exibir dados? Então ele vai mostrar essa mensagem. E depois vai finalizar o programa, não vai mostrar mais nada. Porém, se ele for para o falso, ou seja, se a idade dele não for menor que 16, significa que ele é maior de 18. E então ele é o quê? Obrigado a votar. E depois vai para onde? Finaliza o programa. Então, esse aqui é uma forma de você desenvolver um algoritmo sem que você tenha que escrever código. Olha, vai ter uma condição, essa condição for verdadeira, eu vou mostrar uma mensagem. E se ela for falsa? Se ela for falsa, eu vou fazer outra condição. Se essa condição for verdadeira, eu vou mostrar uma outra mensagem. E se não for? Se não for, eu vou mostrar uma outra mensagem. E depois eu vou finalizar. Então, é uma forma mais simples de você tentar entender como que a lógica resolve o problema. A gente teve na primeira aula de JavaScript lá, que eu falei de entrada, saída de dados, processamento, lembra? Então, os símbolos representam essas coisas. Tá? Por enquanto aqui eu tive entrada de dados, não tive processamento, só condicional e exibição de mensagem. Tá? Vamos continuar. Esses desenhos aqui mostram como é que seria um fluxo, tá, do que a gente já vem fazendo, de uma condicional. Então tá aqui, ó. Chegou,
o losango é a condição. Se for verdadeiro, executa alguma coisa. Se não tiver o senão, ele passa direto. Tá? E se for verdadeiro, ele executa e depois segue o fluxo. Agora, se tiver o senão, como é que funciona? Condição verdadeira, vai fazer alguma coisa e vai seguir o fluxo. Se for falso, vai fazer outra coisa e vai seguir o fluxo. Estou indo rápido, tá tranquilo. Esses símbolos aqui é para vocês irem assimilando naturalmente, tá bom? Não precisa ficar quebrando a cabeça, não. Tá? Eu trouxe para tentar ajudar vocês a entender algumas coisas que pode ficar mais complexas para vocês. Agora, vai ter uma estrutura que a gente vai aprender hoje, e eu acho que esses símbolos vão ajudar vocês a entenderem essa nova estrutura melhor. Tá bom? Por isso que eu estou perdendo um pouco de tempo explicando para vocês o diagrama de blocos. Vamos continuar. Como ficaria o diagrama de blocos para um switch case? Então, veja só. Ó, o switch seria uma tomada de decisão também. Então, vamos supor, aquele lá da semana. Ó, recebi o dia. Se o dia for 1, tal coisa. Se o dia for 2, tal coisa. Se o dia for 3, tal coisa. Se o dia não for nenhum desses aqui, tal coisa. E segue o fluxo. Conseguem perceber? É parecido com o que a gente faz, porém, visualmente mais agradável de se ver. Tem que se entender os símbolos. Tá? Início, entrada de dados, condição, processamento. Vamos ver a estrutura nova. Essa estrutura nova chama-se estrutura de repetição. Nós temos alguns tipos de estrutura de repetição. A primeira que a gente vai ver é conhecida como while, ou enquanto. O que seria essa repetição, Jota? Então vamos lá. Ó. Na estrutura de repetição, um bloco de código ele é executado repetidamente até que uma determinada condição se torne falsa. Enquanto aquela condição for verdadeira, ela vai ser executada. Por isso o nome, while, enquanto. Enquanto for verdadeiro, executa. Enquanto for verdadeiro, executa. Enquanto for verdadeiro, executa. Virou falso, não executa mais. Tá? É isso que está aqui no fluxograma. Parece um fluxograma de condicional, lembra? Falso, verdadeiro. Ó. Por quê? Porque aqui é enquanto for verdadeiro, tá vendo? É verdadeiro? Então executa B e volta para o A. É verdadeiro? Executa e volta para o A. É verdadeiro? Executa e volta para o A. É falso? Então volta para cá e sai. Conseguem ver? Veja que aqui tem a tradução, tá? É o mesmo algoritmo, porém com tradução. Enquanto o A for verdadeiro, repete. B. Fim do enquanto. Ó. A verdadeiro. B. A verdadeiro. B. A falso. Sai, não faz mais, não executa mais B. Conseguem visualizar isso? Não se preocupem. Nós vamos fazer alguns exemplos, tá? E vocês vão ver que essa estrutura de repetição vai ajudar demais vocês. Demais. Imagine se eu pedisse para vocês o seguinte, ó, a seguinte coisa. Olha, eu fiz um desafio com vocês que a pessoa digitava um número e vocês tinham que dizer se esse número era par ou ímpar. Lembra disso? Pois é. Imagine se eu pedisse assim, olha, faça um algoritmo aí para mim que mostre os números pares de 1 a 1000. Como é que vocês iam fazer? Iam escrever 1000 linhas de código para poder mostrar? Ou 500 linhas de código, porque são os números ímpares? Ou os números pares? Já pensou? Em vez de fazer isso, a gente usa o que a gente chama de estrutura de repetição. E ele vai repetindo aquele código até chegar no valor que a gente quer. No caso, seria até 1000. Lembra? Então, essa estrutura de repetição serve para esse tipo de situação. Vamos ver alguns exemplos. Ó. Esse aqui é um exemplo
bem tranquilo, a gente vai executar ele lá, mas antes de executar, eu vou mostrar para vocês. Eu quero que vocês vejam o programa e quero que vocês vejam o fluxograma, só para vocês verem se faz sentido usar o fluxograma ou não. Vamos lá. Eu tenho aqui aquele mesmo programa do... Ah, não, não é o programa do voto, não. É um programa que faz o seguinte. A pessoa vai digitar um salário qualquer dentro de um campo. Tá? Esse salário, eu vou... enquanto ele for menor que 5 mil, eu vou dando aumento de R$ 100 para ele. De 100 em R$ 100. Cada vez que ele passar pelo laço de repetição, ele vai ganhar mais R$ 100, até ele ter um salário maior ou igual a 5 mil. Tá? Enquanto ele for menor que 5 mil, eu vou dando aumento de R$ 100 para ele. Tá, ok? Essa seria a lógica. Olha como é que fica no fluxograma. Ó. Iniciei o programa. Peguei o salário. Salário é menor que 5 mil? Se for verdade, eu vou aumentar R$ 100 o salário e vou mostrar e vou incrementar uma mensagem aqui com os dados. Vou voltar para cá, olha certo, ó. Voltei. Continua menor que 5 mil? Continua. Então eu venho de novo, incremento mais 100, mostro mensagem. Continuo para cá. E vou incrementando. Imagine o seguinte, ó. Imagine que nós digitamos aqui R$ 4.800, tá ok? 4.800 é menor que 5 mil? É, verdadeiro. 4.800 mais 100 vai ficar quanto? 4.900. Então vai falar assim, o salário ainda é 4.900. Volta para cá. 4.900 é menor que 5 mil? É. Incrementa 100. Passa a ser 5 mil. A mensagem, o salário ainda é 5 mil. Chegou para cá. 5 mil é menor que 5 mil? Não. Ele veio para cá e mostra a mensagem, fim do programa. Então, entenderam como que esse laço de repetição vai ficar rodando? Aqui, tá? É por isso que usa-se o fluxograma. Aqui talvez você se perca um pouco nesse monte de código para tentar entender a lógica do programa. Quando vem para o fluxograma, fica mais fácil. Vira o exemplo que eu fiz? Vira o exemplo que eu coloquei? Para você simular, como se tivesse uma simulação mesmo do código. Isso aqui é que vai ajudar vocês a entenderem melhor os programas. Tá? Isso que vai ajudar. Vamos executar esse exemplo lá? Vamos ver se isso aqui funciona de verdade, né? Vamos pegar o exemplo aqui, ó. E vamos levar para o nosso VS Code. Mandar formatar. Então eu tenho a seguinte situação. Ó. Ele vai pegar o salário e quando ele clicar em mostrar, ele vai entrar nesse laço de repetição. E vai ficar testando. O salário é menor que 5 mil? É. Então incrementa o salário em 100. Lembra do que é isso aqui? Lembra esse mais igual, o que ele faz? O mais igual é como se fosse isso daqui, pessoal. Seria como se fosse salário. Seria como se fosse salário igual salário mais 100. Lembra? Então, esse mais igual, ele abrevia isso daqui. Ó. Isso a gente já viu em aulas anteriores, tá? Então, para eu não escrever isso daqui, eu abrevio com isso. Então, significa o quê? Ele vai pegar o salário, aumentar mais 100 e vai guardar de novo o valor novo dentro de salário. É isso que vai fazer essa linha de código aqui. E vai mostrar a mensagem. Na verdade, não vai mostrar, né? O que ele está fazendo aqui também? Ó? Ele está pegando mensagem e juntando com esse texto que está aqui e guardando tudo dentro dessa variável mensagem. Só depois que ele terminar o laço de repetição, ó, tá vendo? É que ele vai mostrar a mensagem lá no display.
Uma coisa importante que eu tenho que frisar para vocês. A estrutura while, ele vem aqui, o while, tá? Enquanto a condição for verdadeira, e ele tem abre chaves, fecha chaves, lembra disso? Isso aqui indica o início e o fim da estrutura while. Toda vez que ele executa o que está aqui dentro, ele chegou aqui nesse fim, o que é que ele faz? Ele volta aqui e testa se essa condição continua verdadeira. Se continuar, ele entra de novo. Chegou no final, vem aqui de novo, testa de novo. Continua verdadeiro, ele entra de novo. Se isso aqui virar falso, aí ele sai daqui e executa a próxima linha que vem depois do fecha-chaves aqui. Vamos testar para ver se esse programa está funcionando. Deixa eu salvar aqui. E vamos lá para o nosso navegador. Ainda está digite sua idade, olha aí. Ó. Vamos mudar isso, né? Digite um salário. Vou botar assim. Digite um salário, qualquer. A gente vai fazer todos os testes aqui agora. Digite um salário. Lembra que o salário é até 5.000, lembra? Eu vou colocar os 4.800 que a gente tinha simulado quando eu falei para vocês lá no fluxograma. Olha só, vou clicar em mostrar. Olha o que aconteceu. Em vez de concatenar, lógico, né, Jota? Ele, aliás, em vez de fazer o cálculo de soma, ele concatenou. Quando concatenou, deixou de ser número. Deixou de ser número. Tá? Então, o que a gente tem que fazer? Isso daqui, ó, precisa ser um cálculo. Precisa transformar isso aqui em número, em inteiro. Lembra disso? Parse int. Então, vamos pegar esse valor que veio aqui, ó, e passar ele para inteiro. Então, parse int. Tudo que vem do documento ali, ó. Então, todo esse valor aqui eu quero converter para inteiro. Então, agora o salário tem um valor inteiro. E quando eu fizer os cálculos, a ideia é que ele some de verdade com mais 100. Tá? Transformar em inteiro é para fazer os somas. Vamos lá salvar de novo. Do jeito que ele estava fazendo, ele estava concatenando. E aí é lógico, o valor estava muito maior do que esse aqui. Né? Vamos testar agora. 4.800. Olha aí o que aconteceu. Ó. Ele mostrou aqui, ó, o salário ainda é 4.900, porque ele aumentou mais 100, lembra? Depois ele entrou de novo e botou o salário é 5.000. E depois não mostrou mais. Se eu botasse 500, ó, 4.500. Ó, ele fez até os 600, depois 700, depois 800, depois 900, depois 5.000. Ele vai até 5.000. Enquanto ele não for maior ou igual a 5.000, ele vai ficar aumentando 100. Se eu botar 4.000, olha o tanto de vezes, 4.100, 4.200, 4.300, está vendo que ele está aumentando de 100 em 100? Conseguem perceber isso? Olha que legal, se eu botar 1.000, olha o tanto que ele vai somar, ó, até os 5.000. Viram que ele está repetindo um monte de mensagem? Só que eu só digitei um valor. Se eu botar 4.900, ele vai entrar só uma vez. Ó. Tá vendo? Então, de acordo com o valor, é a quantidade de vezes que eu vou permitir ele entrar dentro do meu laço de repetição. O que é importante aqui, Jota? Para vocês ficarem cientes, tá? Quando você usa o while, que é o enquanto, você tem que criar dentro do código que é executado aqui, ó, entre o abre e fecha chaves, alguma forma que em algum momento essa condição se torne falso. Tá? O que a gente está fazendo aqui é isso aqui. Ó. Eu pegando o valor e aumentando de 100 em 100, uma hora vai ser, isso aqui vai virar falso. Enquanto for verdadeiro, ele vai escrever.
O que acontece se eu não colocar uma possibilidade para aquilo ali se tornar falso? Aí vocês vão fazer o que a gente chama, sabe de quê? De laço infinito. Então, as estruturas de repetição, elas são laços de repetição. Então, imagine o seguinte, se eu não proporciono, de alguma forma, que aquilo ali vire falso, ele vai ficar o tempo inteiro passando por dentro, passando, até travar o seu computador. Por quê? Cada vez que ele vai processar, ele está gastando memória do seu computador, gastando memória. Uma hora ele vai travar seu computador. E aí o que você tem que fazer para resolver? Desligar e ligar o computador de volta. Aí ele vai encerrar o seu programa e você saiu do laço infinito. Então tem que ter esse cuidado quando for usar a estrutura enquanto, tá? Esse while, de sempre ter algum meio, alguma forma de fazer com que a condição se torne falsa em algum momento. Tá bom? Vocês viram lá no programa que quando eu botei 1000 ele escreveu um monte de linha? Imagine se eu coloco 0 ou 1. Ele via de 100 em 100 até chegar nos 5000. Entenderam? Como ficaria gigante a quantidade de linhas que ele ia imprimir? Ele ia ficar repetindo. Vamos ver mais um exemplo? Tem mais um exemplo aqui para a gente ver, usando a estrutura while aqui, ó, o enquanto. Nessa aqui eu não fiz o fluxograma. Vamos ver se vai ficar mais fácil ou mais difícil de vocês entenderem. Eu quero mostrar isso para vocês e vocês é que vão avaliar se vocês querem ou não usar o fluxograma, tá bom? Então, nesse exemplo, o que eu fiz? Olha, eu fiz um programa que vai receber um número qualquer, tá? E esse número a gente vai fazer a tabuada dele. Como é que é a tabuada? Seria esse número vezes 0, esse número vezes 1, esse número vezes 2, até o vezes 10, lembra disso? Vocês estudaram tabuada há muito tempo, não foi? Então, esse programa faz isso. Ó. Eu criei uma variável número, que vai receber lá o número do campo que a pessoa vai digitar. Ele vai dizer qual a tabuada de quanto que você quer, de 1, de 2, de 3, de 4, de 5, o valor que você quiser. Eu vou fazer. E aí eu criei uma variável chamada contador. Conseguem ver aqui? Ó? Ela recebe um número 0 de cara. Ela recebe um valor 0. O que acontece em seguida? Dentro do meu while, dentro do meu enquanto, eu coloquei assim, ó, contador mais mais. O que é o contador mais mais? A gente já viu também. É como se eu colocasse assim, contador igual a contador mais 1. Então, contador mais mais é exatamente como se eu estivesse somando de 1 em 1. Tá? Então, ele vai incrementando. Esse símbolo de mais mais significa que é incrementador. Ou seja, eu vou incrementar de 1 em 1. Contador mais 1, contador mais 1. Como é que vai funcionar? Veja que aquele contador começa com 0. Depois de ele montar a mensagem aqui, o que ele vai fazer? 0 mais 1, 1. Então, o contador agora é 1. 1 é menor ou igual a 10? É. Vai entrar. Depois, contador mais 1. 1 mais 1, 2. E aí ele vai até... Quando ele chegar em 11, aí o contador vai ser 11 é menor ou igual a 10? Não. Deu falso, ele vai sair e vai exibir a mensagem que está sendo montada. Vamos executar esse exemplo aqui para a gente ver funcionando? Será que vai mostrar a tabuada? Vamos lá, ó. Calcular a tabuada. Parece uma coisa boba, mas vocês vão ver que é muito legal. Vou usar o mesmo arquivo, tá? O nosso document. Vou formatar. Então vamos lá, rapidamente revisando. Ó. Peguei o número do ID e vou vir aqui, criei uma variável chamada contador. Se esse contador for menor ou igual a 10, ele vai entrar no laço de repetição. Cada vez que ele entrar, ele vai montar uma linha da tabuada e vai incrementar em 1 esse contador, de 1 em 1, por isso que eu chamei de contador, tá? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
Quando chegar no 11, ele vai sair do laço de repetição. Tá vendo que aqui dentro eu criei uma forma para que em algum momento isso aqui se torne falso? Importante, tá bom? Quando terminar tudo, eu vou exibir quem? Mensagem. Vamos testar para ver se funciona? Vou salvar e vamos ver a nossa tabuada lá na página. Digite sua idade. Ô, Jota, tira esse negócio de idade, né? Digite um número. Digite um número. Fala para mim o número. Digita aí um número aí no chat. Bora alguém? Qualquer número. Não precisa ser de 1 a 10 não, tá? 12, ótimo. Pronto. Maria Eduarda colocou. 12. Pronto. Maria Eduarda quer saber a tabuada de 12. Né, Maria Eduarda? Vamos mostrar? Olha lá, ó. 12 vezes 0, 0. 12 vezes 1, 12. 12 vezes 2, 24. 36, 48, 60. 12 vezes 10, 120. Será que tá legal? Vamos pegar a tabuada de 3. Ó. Vamos pegar a tabuada de 9. Aí, ó. Funciona ou não funciona a minha tabuada? Isso é legal ou não é de fazer? Pensa. Agora, veja o símbolo. Vamos lá, vamos ver o código. O nosso código, ele é pequenininho, pessoal. Olha isso aqui, ó. Tá vendo? Olha o tantinho de coisa. Você já pensou se fosse escrever para linha por linha 10 vezes para ele fazer esse cálculo, sendo que eu posso colocar no laço de repetição e falar, olha, começa com 0, vai aumentando de 1 em 1 e quando chegar em 11 você para. É isso que o meu programa está fazendo. Tá vendo? E o que, que ele faz aqui para montar a mensagem? Ele escreve o número 1, aliás, o número, né? Vamos lá. Ele pega o número, junta com o X, ó, tem até um espaço ali, aqui não tem, a gente vai dar um espaço. Junta com o X, depois junta com o contador, que começa com 0 e vai aumentando em 1, lembra? Então ele pega esse aqui, que vai aumentando, ó, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, aí vai. Depois ele junta com o igual, ó, o sinal de igual. E depois ele junta com o cálculo mesmo, ó, número vezes contador, tá vendo? Tabuada de vezes, ó. Número vezes contador. Então é o número 9 vezes 0, deu 0. 9 vezes 1 deu 9. 9 vezes 2 deu 18. Então ele vai mostrar o cálculo mesmo aqui. E aí a gente usa o nosso conhecimento de HTML e fala, eu quero que isso fique, quebre uma linha para baixo, como se eu estivesse dando um Enter e a próxima linha vai ficar embaixo uma da outra, tá vendo? Isso nada mais é do que o nosso código. Ó, olha que legal, essa é outra coisa que eu esqueci de mostrar para vocês, né? Vocês estão vendo que o código aqui, ó, vou botar a tabuada de 6. Ele mostra o código aqui, mas se a gente pedir para ver o código fonte, ó, não tem a tabuada, olha aqui, ó, tá vendo? Ele não mostra. Por que, que ele não mostra aqui no código, Jota? Porque essa tabuada, ela é montada em tempo real, quando a gente executa o nosso programa. Por isso que ela não está no código HTML, ela é inserida depois que eu clico nesse mostrar aqui, ó. Isso é o que o programa faz, isso aqui, ó. Esse texto que está lá, ele é inserido somente quando eu executo essa nossa função que a gente criou. Conseguem ver isso? Olha o 8, ó. Tabuada de 8. Vamos ver a tabuada de 100? Olha aí. 100 é fácil, né? Olha aí. Para a gente ver se está certinho. Pessoal, esse foi o segundo e último exemplo de utilização do laço de repetição. A pergunta é, dessa vez eu não fiz o exemplo com o diagrama de blocos, conseguem ver, né? Vocês conseguiram entender a lógica do programa mais fácil ou mais difícil de entender do que o anterior que eu utilizei o bloco?
Olha o anterior, lembra? Eu vim, fiz aquela simulação, mostrei aqui o fluxo das coisas. Isso, pessoal, é com vocês, tá? Vocês é que vão decidir se vocês querem utilizar o diagrama de blocos ou não, tá bom? Eu acho que, para quem está começando, ajuda, tá? A entender. Mas é só se vocês quiserem fazer, tá bom? Bom, agora eu tenho mais 2 desafios para vocês, para a próxima aula. Próxima aula, olha, eu tinha dado até umas dicas quando eu falei assim, se eu pedir para vocês fazerem um programa que mostra os números pares de 1 a 1000, lembra disso? Agora vocês vão ter já um desafio para fazer uma coisa parecida com isso. Então, ó, eu quero que vocês façam um programa em JavaScript, é o primeiro desafio, tá? Que mostre os números pares entre 0 e 200 num elemento P, conforme a gente já está fazendo nos nossos exemplos aqui, tá? Então, vocês vão ter que agora quebrar um pouquinho da cabeça de vocês e tentar fazer um laço de repetição que vai de 0 a 200 e que quando for um número par, ele vai exibir os números ali. Usem esses exemplos que eu mostrei para vocês agora há pouco, para vocês utilizarem parte desse exemplo, tá? Para poder tentar fazer o desafio. Tentem fazer, por quê? É aprendizado para vocês. Se não conseguir, não tem problema. Quando eu fizer, você vai ver onde que você estava errando, por que, que você não estava conseguindo. Mas se você não fizer, não vai adiantar muita coisa. Você só vê eu corrigindo. Eu não erro. Quando eu jogo ali, não está errado. Como é que você vai aprender se você não erra? Precisa errar, precisa tentar. Então faça. Tá ok? O segundo desafio, ele é um pouquinho mais complexo. É bem parecido com o da tabuada, também uma lógica parecida. O que é para fazer? Então é para fazer um programa que recebe um número qualquer acima de 10. Tá? Um número qualquer acima de 10. E você vai exibir a sequência dos números de 0 até o número informado. Por exemplo, eu digitei 11. Então, vai mostrar 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Parece com o nosso do salário lá, que vai aumentando de 100 em 100, só que esse vai aumentando de quanto em quanto? 1 em 1. Tá? Até chegar no número que a pessoa digitou. É um pouquinho diferente a lógica. Tá? Então, a pessoa digitou 20, ele vai de 0 a 20. A pessoa digitou 100, ele vai de 0 a 100. Digitou 1000, vai de 0 a 1000. E esse é o segundo desafio para vocês. Alguém tem alguma dúvida, tem alguma pergunta sobre os desafios, tem alguma pergunta sobre a aula de hoje? Parece até que eu faço calculado, sabe? A quantidade de slides para dar 1 hora de aula. Já pensou? Eu sou muito bom de cálculo para fazer isso, vocês não acham? Parece, pessoal. Eu monto a aula e você, por acaso, dá exatamente 1 hora. Tá dando 58 minutos. Olha aqui isso, que coisa. Então, façam os desafios, brinquem, reassistam as aulas se tiver necessidade. Comecem lá, Jota, eu acho que eu estou meio perdido nesse negócio de lógica. Faça o seguinte, vai lá para a primeira aula de JavaScript que a gente teve esse ano, assiste ela de novo, assiste a segunda, assiste a terceira e tentem fazer os desafios, mesmo os que eu já corrigi aqui. Você já esqueceu, então tenta fazer, entendeu? Tenta fazer e aí você, poxa, e aí, será que eu acertei? Aí você vai lá na correção do desafio, da aula que eu corrijo o desafio, e você vê se você acertou ou não. Tá bom? Preciso que vocês comecem a fazer os desafios, para que vocês comecem a aprender mais, vocês vão ver que vocês vão ganhar um pouco de experiência com isso. Tá bom? Encerrando nossa gravação de hoje.